Alô, amigos do canal Estudando Línguas e Temas Diversos, e especialmente o pessoal que acessa aí o blog Dica de Livros Virtuais. Hoje eu vou mostrar uma seleção de livros que eu recomendo a leitura. Tá? Livros clássicos, de um modo geral, e muito importantes para uma formação sólida, né? Sobre todos os temas da atualidade, tá? Então, primeiramente eu vou ler eles aqui, os títulos, depois a gente vai fazer alguns comentários sobre alguns deles, tá? Matemática. Esse livro aqui é um livro básico sobre matemática, tá? Raramente se encontra os fundamentos da matemática, especialmente quando a gente tenta passar para as crianças, né? Os fundamentos da contabilidade, da matemática, tá? Então ele trata de um livro chamado Memorex, Matemática, Aritmética Básica, e excelente esse livro para recordar todas as matérias, a matemática fundamental. Depois, uma breve história da linguagem. Uma breve história da linguagem. Depois, a alma encantadora do Rio, João do Rio. A bola de neve, Warren Buffett, né? História, biografia de Warren Buffett. Esse livro vejamos aqui. É a história, a biografia do Steve Jobs. A cabeça de Steve Jobs, tá? A guerra antes da civilização. A história do mundo em 100 objetos, do Neil MacGregor. Neil MacGregor era um diretor de um museu, né, de Londres, né? Então, por isso que ele escreveu o livro, que ele tinha um conhecimento profundo dos objetos. Ele começa com o objeto mais antigo, né? Fruto de pesquisas de antropologia, até os mais recentes. A história da moeda, as constituições brasileiras, a história do mundo para quem tem pressa, a história secreta da criatividade, de Kevin Ashton, a lei do triunfo, de Napoleon Hill, melhor dizendo, a lei para o sucesso, do Napoleon Hill, né? Conhecidíssimo clássico. A medida do mundo, do Bacon. Esse livro é A Sabedoria dos Antigos, né? Bacon, onde ele, através do estudo da mitologia grega, ele encontra sempre um motivo, né? Por que existe aqueles mitos gregos. Ele explica por que aqueles mitos existiram, né? De um modo geral, para dominar, né, os povos antigos, né? Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. Esse aqui é um livro escrito em 1700 é um dos primeiros livros e foi em vários volumes, né? Que tratou do estudo detalhado do declínio e queda do Império Romano. Esse aqui é um livro alemão, é um livro que tem os fundamentos do estudo da língua alemã. As Leis Secretas da Economia, do Gustavo Franco. As Religiões no Rio, do João do Rio, né? Hoje considerado um estudo antropológico, né, das religiões do Rio.
que existiam por volta de 1900, 1920, tá? A introdução à climatologia dos trópicos, J.O. Ayonde. Isso aqui é um estudo de meteorologia, né, ou climatologia, que são estudos raros, né? A gente não encontra livros sobre essa matéria, né, tão importante no dia a dia. Benjamin Franklin, uma biografia, né, do Walter Isaacson, né? Walter Isaacson, especialista em biografias, tá? Interessante esse livro do Benjamin Franklin. Benjamin Wilker, 10 livros que estragaram o mundo, né? É uma leitura de um outro ponto de vista de livros como o Maquiavel, né? Mostrando o capital, né? Que influenciaram o capital principalmente, influenciou de sobremaneira ideologicamente os soviéticos principalmente, né, a Rússia, e causou todo aquele estrago com a Revolução Russa, né? A libertação das pessoas, dos trabalhadores na época poderia ser menos traumática, tá? Uma breve gramática alemã, né? Codex, é um livro também raro sobre gramática alemã, em espanhol, do Bill Brisson. Tem 2 livros aqui, ó, A Breve História de Quase Tudo, e um livro interessante que é um dicionário para escritores, e editores, tá? Interessante, esse aqui é um dicionário, tá? Ele coloca expressões, né? E dá o significado delas, né? Está em inglês, que ajuda os editores, né, e escritores quando eles querem referir, né, em seus livros, né? Então aqui ele já explica o que significa, tá? Excelente esse livro. Calígula, do Alain Messier. Capitalismo de Laços, Meteorologia e Climatologia do Varejão. Esse aqui, conforme eu falei para vocês, esse tema é difícil a gente achar livros, né, sobre esse tema de meteorologia, né? E aqui nós temos esse livro do Maria Delmo Varejão Silva, excelente, esclarece muito sobre meteorologia. Vamos fechar aqui esse anúncio. Está tomando aqui a nossa tela, né? Cibernética e Sociedade, do Norbert Wiener, clássico dos clássicos, né? Norbert Wiener, né? Inclusive está entre os 100 melhores livros né? A partir daqui se iniciou todos os estudos que deram origem até à internet, né? Como evitar preocupações e começar a viver a vida, Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie, né? Clássicos do Dale Carnegie. Milhões e milhões de livros vendidos, né? Como mentir com estatísticas, interessante esse livro. As estatísticas, quando usada, permite que se montem falácias, né? Que nos ajudam a dar mais, a tornar mentiras serem entendidas como assertivas verdadeiras. Também aqui Dale Carnegie, como se apresentar
bem e alcançar o sucesso. Albert Einstein, Como Vejo o Mundo. Esses aqui eu não vou comentar. Temos aqui Edward Gibson, Declínio e Queda do Império Romano. Dicionário Jurídico Brasileiro. Esse aqui eu não vou comentar. Esse aqui também Em Casa, também do Bill, né? Vamos ver aqui o início dele. Em Casa, uma breve história da vida doméstica, do Bill Bryson. Tá? Ele faz uma retrospectiva exatamente sobre casa, tá? Como é que elas evoluíram desde a antiguidade, tá? Estudando todas as partes da casa, né? Banheiro, cozinha, sala, como é que eram desde a antiguidade e como evoluíram. Mais ou menos como o João do Rio faz aquela retrospectiva sobre as ruas, né? Naquele monumental ensaio onde ele diz por que as ruas têm os seus nomes, né? E o que elas representam. Ensaio sobre embriaguez, né? É um tema pouco tratado, o alcoolismo. Steve Jobs, história, biografia, né? Warren Buffett, Ferguson, a ascensão do dinheiro, né? A importância do dinheiro para a evolução da sociedade, gramática alemã, Guerra da Secessão, muito interessante esse livro para conhecer as particularidades, né, da maior potência do mundo, os Estados Unidos, né? Como é que os estados estão agrupados, em que condições eles podem se retirar da União, né? Peter Longerreich Himmler, uma biografia, né? Esse aqui foi um dos chefe do serviço de espionagem da SS alemã, né? Ao tempo da Segunda Guerra. História Econômica do Brasil, de 1500 a 1820, uma retrospectiva do Simons. Né? Klipp und Klar, isso aqui é um livro clássico, estudo do idioma alemão. Livro sobre latim, o livro negro do comunismo, Fatos e Mitos do Dr. Lucchesi. Bom, o livro negro do capitalismo, então, é altamente recomendado a leitura, tá? Para se entender a quantidade de pessoas que morreram por uma ideologia que hoje se mostra totalmente descabida, tá? No mundo atual. Marco Polo, as histórias das viagens do Marcos Polo, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, né? Clássico esse livro, né? Esse aqui, vamos adiante. Neves, Novo Mundo Digital, Steve Jobs, O Investidor Inteligente, O Mito do Governo Grátis, O Mundo em Queda Livre, do Joseph Stiglitz, Maquiavel, O Verdadeiro Poder, Collins, German Grammar, Os Cristãos e a Queda de Roma, Os Dragões do Éden, Inovadores, do Walter Isaacson, recomendado, né, esse livro, nos dá uma ideia geral do poder das inovações. Napoleon Hill, Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida, Os Sertões, Pequenas Invenções que Mudaram o Mundo, A História de Roma, Persuasão, Uma Breve História da
da Humanidade, Sapiens, Gramática Latina, Introdução à Teoria Monetária, Biografia de Steve Jobs, Uma Breve História da Economia, Subliminar, do Leonard, 2009, Uma Breve História do Conhecimento, Uma Breve História da Guerra, Guia Prático de Saúde e A História do Dinheiro. Essas eram as nossas, a nossa dica aqui de alguns livros aqui, tá? Que a gente recomenda a leitura, tá? Um abraço a todos e até a próxima.